Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Certa vez, Jesus aqui entre nós disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Noutra lição, Emmanuel, ele faz a distinção entre cadáver e um morto. O cadáver é um corpo sem vida e o morto é aquele que se ausentou da vida. Aqui, Emmanuel, comentando a lição de número 68, necessário acordar, ele se apoia noutra frase de Paulo, presente na mesma carta endereçada aos Efésios. Desperta-te, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Na lição de número 66, nós olhamos detidamente sobre a lição boa vontade. Na lição de número 67, má vontade. E agora, na de número 68, necessário acordar. Todas essas lições baseadas nas assertivas, nas frases de Paulo, na carta endereçada aos Efésios. Como nós já dissemos em outros vídeos, Éfeso está localizada na região turca do Mar Egeu. Ali, uma cidade portuária, com uma, à época, economia próspera, uma indústria e um comércio destacável. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, nós já dissemos que ele se encontrava preso em Roma. Aqui nós percebemos que nesta cidade turca, ali no Mar Egeu, ali havia uma convivência na igreja entre os hebreus e os gentios, os pagãos. Aqueles adventícios, estrangeiros ou não. Paulo, certamente com o fim de evitar divisão entre eles, acima de tudo, convidando-os a criar uma intimidade cada vez maior com Jesus Cristo, tanto hebreus quanto gentios. Muito embora Paulo tenha defendido a todo custo, na condição de Saulo, a tradição judaica, agora ele também luta pelos interesses dos gentios. Ali, para vocês terem uma ideia, em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana. E Paulo, naquela região, naquela igreja, ele tinha o propósito de fomentar não só o testemunho dos cristãos, mas a espiritualidade. Um propósito claro no sentido de evitar divisão, sempre em busca da conciliação entre judeus e gentios. Aqui, nesta carta, Emmanuel se baseia nesta passagem para também nos trazer destacado ensinamento. Independentemente de cristão, espírita cristão, evangélico, católico, nós precisamos, em verdade, criar uma intimidade maior com Jesus Cristo, com as lições de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando aqui esteve entre nós, ele deixou bem claro que ele não veio destruir a lei. É claro que ele tentou materializar ante os nossos olhos, de forma clara, as leis naturais, as leis imutáveis, a vontade do nosso Pai. É um convite para todos nós, sobretudo hoje, evitarmos as polêmicas, as discussões, procurarmos sempre defendermos-nos uns aos outros, procurando sempre o melhor nas atividades dos confrades, dos amigos,
em torno daqueles que procuram divulgar a mensagem do Evangelho. Nesse propósito, penso eu, Emmanuel, ele inicia o comentário desta lição da seguinte forma: grande número de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para se preservar na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Um parêntese. Entre nós, quantas e quantas vezes nós somos convidados através de algo que nos surpreende, que nos causa admiração, que nos comove, mas passa-se o tempo, e não precisa ser muito tempo, nós deixamos aquele convite cair no esquecimento. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Todos são convidados, mas poucos são aqueles que aceitam o convite. Meus irmãos, continuando então com o ensinamento de Emmanuel, onde ele deixa bem claro: o coração não adere dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma. Olha que sugestão. Nós precisamos perguntar a nós mesmos o que nós fazemos, o que nós desejamos, a que propósitos nós atendemos e a que finalidade se destina a nossa vida. Será que de fato, lá na intimidade, nós somos verdadeiramente cristãos? Nós conduzimos-nos segundo a vontade de Deus? Nós procuramos entender a mensagem de Jesus Cristo? Aquilo que nós desejamos é compatível com as lições do Evangelho? Os propósitos, os objetivos que aqui na Terra nós alimentamos, promove a nossa ascensão espiritual? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Emmanuel continua: faz-se indispensável se examinar, emergir da animalidade e nos erguermos para senhorar o próprio caminho. Às vezes as pessoas rotulam os cristãos de fanáticos, cegos, que obedecem cegamente às lições do Evangelho. Pelo menos a doutrina espírita, meus irmãos, deixa muito claro que nós somos convidados a senhorear o próprio caminho, assumir as rédeas da nossa existência. Pelo menos é isso que Emmanuel está deixando bem claro. Pelo menos é isso que nós entendemos na interpretação do Evangelho. Pelo menos é isso que nós percebemos de forma clara e evidente no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós confrontarmos, analisar, fazer um paralelo de todas as obras, as básicas, codificadas por Allan Kardec, inclusive aquelas psicografadas por Francisco Cândido Xavier, fazer um paralelo entre princípios, entre ensinamentos, nós iremos perceber que
estes ensinamentos guardam harmonia, eles são compatíveis, eles estão em sincronia com as leis universais. Portanto, nós, com base neste alicerce, nós devemos aceitar o convite de Emmanuel para senhorear o nosso próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Por isso, o convite para que despertemo-nos, que fujamos das paixões, da animalidade, que fomentemos a espiritualidade, que despertemos-nos. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Mas claro, impossível, necessário acordar. E Paulo sempre nos ajudando. Emmanuel contribuindo para que o nosso caminhar seja seguro. Jesus Cristo iluminando o nosso caminho. Despertemo-nos, nós que estamos dormindo. Levantemo-nos sobre os próprios pés, dentre os mortos, e tenhamos certeza de que Cristo nos esclarecerá. Basta a vontade de despertar, e, despertando, nós iremos perceber o que nos aguarda, o que Deus preparou para nós. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Fiquem com Deus. Há momentos na jornada da vida em que nos encontramos presos em um sono espiritual profundo, imersos na rotina, cegos para a realidade da nossa condição interior. Acordamos todos os dias, mas nossas almas permanecem adormecidas. E é nesse estado que o apóstolo Paulo nos desperta com uma verdade arrebatadora. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. O que significa estar adormecido espiritualmente? Não se trata apenas de ignorar a fé ou viver sem propósito. É estar em movimento, mas sem direção. É permitir que as vozes do mundo abafem o chamado da eternidade. Paulo nos confronta com uma verdade. Muitos de nós estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. O sono da indiferença tomou conta, o cansaço da alma nos paralisou e a apatia nos fez esquecer a paixão pelo reino de Deus. Desperta, não continue caminhando como quem não sabe para onde vai. Não permaneça imóvel enquanto sua alma clama por vida. Levanta-te dentre os mortos. Levante-se da paralisia do medo, da dúvida, da tristeza profunda que te consome. Não aceite permanecer entre aqueles que perderam a esperança e vivem em trevas. E quando nos levantamos, Cristo resplandece sobre nós. Sua luz não apenas nos ilumina, mas nos transforma. Não é uma simples mudança exterior, mas uma renovação que começa de dentro, aquecendo o coração e incendiando a alma com propósito e fé. Cristo nos desperta para vivermos uma nova realidade, não mais presos ao passado ou acorrentados pelas dores e culpas, mas livres para caminhar na luz. Sua presença lança fora as trevas, e onde antes havia desânimo,
agora há esperança. Onde havia morte, agora há vida abundante. Desperte para o propósito que Deus tem para você. Não permita que os enganos desta era façam você adormecer na fé. Levante-se. Permita que a luz de Cristo brilhe intensamente sobre sua vida. Ele está chamando você hoje para sair da escuridão, para romper as correntes da indiferença e para viver plenamente na presença dele. Desperta, ó tu que dormes, porque quando Cristo resplandece, a vida renasce, a esperança é restaurada e a glória de Deus brilha sobre nós.